Boa noite, a paz de Jesus. Eu tenho falado que nós estamos vivendo um tempo tão especial na presença de Deus, que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, sempre algo acontece. Não dá para perder nada, não dá para perder culto do FAP, não dá para perder culto de ensino, não dá para perder discipulado do louvor. Hoje o discipulado do louvor foi muito top. Foi uma presença de Deus de uma forma tão natural, né? E eu achei muito legal a pastora Zelinda estar falando sobre santidade, cheiro de santidade, porque eu vou pregar sobre isso nessa noite. E quando ela subiu no altar, eu vi a Zelinda descalça. E daí eu falei assim, nossa, será que ela está com o pé inchado? Eu falei, ela não está mais grávida, por que ela está descalça? E daí ela saiu de trás do púlpito e eu vi que ela não estava descalça, que era o sapato dela. Daí eu falei assim, me confundi. Daí o Espírito Santo falou, não, você não se confundiu, eu quero que você pregue descalço. E eu falei, tá bom, Senhor, então se você está olhando para mim e perguntando o que está rolando, pergunta para Ele. É a segunda vez que Ele faz isso comigo. A primeira vez foi na Colômbia que Ele mandou eu fazer isso por questão de humildade. Mas hoje o motivo disso aqui é santidade. E eu sei que nessa noite não há espaço para nenhum tipo de espírito de malícia, de prostituição, de pornografia. Esses espíritos, eles estão paralisados nessa hora. Eles não podem agir nesse momento. E se você de alguma forma tem sido atacado por eles, você vai estar livre para receber o que Deus tem para falar para você durante o culto, para que você possa se libertar disso definitivamente. Eles estão proibidos de agir nesse lugar nessa noite. Não só esses tipos de demônios, mas todos os outros. Eu os paraliso agora em nome de Jesus. Eu os proíbo de agir em nome de Jesus. Todo espírito de julgamento, todo espírito de religiosidade, todo espírito de distração, eu paraliso agora em nome de Jesus. E declaro uma atmosfera adequada para aquilo que o Espírito Santo tem a realizar nessa noite. Amém? Quantos concordam, digam amém. 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 A semana passada, como a Zelinda disse, nós falamos sobre fé. Quantos se lembram da palavra da semana passada? E foi muito forte, foi muito impactante. Eu tive vários testemunhos de pessoas contando e compartilhando das coisas que experimentaram a semana passada. Mas entre os testemunhos, eu tive muitas pessoas me perguntando, muitas eu não posso dizer muitas, mas algumas pessoas me perguntando a respeito de como produzir isso na prática. E eu falei assim, caramba, mais didático do que foi a palavra é difícil, tem coisa que não tem jeito de enfiar dentro de você. Isso faz parte de um relacionamento pessoal com Deus, que te leva a ter uma fé quase que palpável, porque ela vai produzindo uma imagem na sua mente. Vocês se lembram disso? Abraão foi chamado de pai da fé, e a história de Abraão com a fé começa no momento em que Deus chama ele a olhar, tirar a sua visão de uma realidade de impossibilidades e olhar para um céu, e aquela imagem de um céu cheio de estrelas vinha sobre ele todas as vezes que ele achava impossível ter um filho. E Abraão aprendeu a estimular a fé. E as pessoas perguntavam, apóstolo, como que eu faço para colocar isso em prática? Porque no dia a dia eu tenho dificuldade de entender o que você falou, que o Deus de domingo é o Deus de segunda-feira. E quando eu me levanto na segunda-feira e me deparo com os problemas, e me deparo com o nível de conflito que o mundo coloca, com as palavras pesadas que às vezes a gente ouve, com o nível de julgamento que a gente é submetido, com o nível de dificuldade e provações, eu não consigo crer. Mas eu quero te dizer que a maior dificuldade, o maior obstáculo da fé não são os problemas. O maior obstáculo da fé é o medo. O maior obstáculo para a fé é o medo. Sabe por quê? Porque as provações, as dificuldades, as situações, são situações externas. Elas não podem produzir uma resistência ao tamanho da fé. Se a fé, ela é gerada através de uma imagem que você consegue enxergar, só tem uma coisa que consegue se opor à fé, é uma outra imagem.
E essa imagem só pode ser produzida pelo medo. O medo, ele é capaz de produzir na tua mente uma imagem. E a imagem que o medo produz é uma imagem de fracasso. O medo sempre é a imagem produzida na sua mente que você não conseguirá superar determinada situação, ou de que tudo que você acha que pode dar errado vai dar, e você começa a ver aquilo, e quando você começa a ver aquilo, você começa a acreditar naquilo, e por isso o medo se opõe à fé, porque o medo consegue arrancar da sua mente a imagem de promessa, e recoloca na tua mente uma imagem de impossibilidade e derrota. A palavra de Deus em 1 João 4,18 diz que no amor, ou no perfeito amor, não há medo. Mas o verdadeiro amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E isso tudo é o primeiro versículo que estava separado na palavra, e isso tudo está totalmente conectado ao que a pastora Zelinda falou no momento da oferta. Eu tinha um tempo para explicar a palavra, você não me desonrou em nada se você alongou, Zelinda, porque você só falou a primeira parte da palavra. O medo construi imagens na tua mente. Tem pessoas que não dormem de medo. Tem atletas que não dormem de medo de enfrentar um jogo, uma partida, um desafio. Os mais novos têm muita dificuldade. Por isso que um time vitorioso tem que mesclar jogadores mais experientes com mais novos, porque os mais novos têm medo. Os mais velhos, eles são treinados a vencer o medo. Eu falava hoje de manhã com o pessoal do louvor, que eu me lembro de uma experiência muito interessante que eu tive. Eu gostava muito de jogar futebol e eu rompi o ligamento e até hoje eu não consigo mais jogar futebol. E era o esporte que eu mais gostava de praticar. Então eu tive que buscar alternativa para continuar mantendo condicionado e poder fazer alguma coisa. E eu comecei a treinar corrida e começar natação e fazer biatlon. E foi exatamente nessa época que eu conheci o Alan, que o Alan veio para a igreja. E todas as vezes que eu ia treinar, ele colava junto e a gente ia treinar junto. E eu já estava me inscrito para uma competição que ia ter em São Paulo, era a primeira prova que eu ia participar. E eu passei uns 3 meses treinando corrida, mas treinava natação numa academia. Uma academia muito boa, piscina, melhor piscina que tem na cidade para se treinar. Uma água limpinha, pura, mas top. E daí quando chegou no dia da prova, todo o treinamento que eu fiz na academia não preparou um cenário igual à realidade da prova. Primeiro que eu estava num ambiente que eu ia nadar num lago. A água do lago era barrenta. Eu olhei para aquilo ali e falei, caramba, será por que eu não pensei nisso, né? E daí parou naquela montoeira de gente e tinha uma boia na frente, que você tinha que contornar aquela boia. E eu falei, como que essa quantidade de gente vai contornar aquela boia? E eu me posicionei ingenuamente, completamente despreparado, fui sozinho para a prova, condicionado fisicamente, mas não mentalmente. E quando deu aquele apito, bam, sai todo mundo correndo e pula na água. Eu entrei na água, o óculos saiu, eu não enxergava nada naquela água barrenta, tomei trocentos mil tapas nas minhas costas, na minha cabeça, de gente, aquela montoeira. Eu sei que me deu tanto desespero, meu coração saiu pela boca, e eu comecei a boiar no meio da prova. Falei, vou ficar boiando aqui, passar esse negócio até me acalmar. Mas que vergonha, que mico, você vai todo preparado para competir, e chega naquele momento, o medo te paralisa, é assustador. E todo mundo indo, e eu tinha falado para a Leila, na área de transição, entre a corrida para a natação, você fica preparada com a câmera para você me filmar. E passava um, e passava outro. Daí acabou a prova, e ela estava com o cara e falou assim, eu acho que seu pai não vem mais. Quando ela desligou a máquina, chega eu, morrendo, o último. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Daí quando eu voltei da prova, o Alan falou assim, e aí cara, como que você foi? Eu falei, você não queira saber, foi um desastre.
A gente só treinou na piscina. A realidade do lago, a água é mais densa. Você não consegue enxergar. Se a gente não se preparar para isso, eu não consigo mais fazer nenhuma prova na minha vida, de tão assustado que eu fiquei. E daí ele falou assim, cara, lá onde eu moro, ele morava no Cataguá, tem um lago lá. E o lago é essas características que você está falando, essa água meio turva, você não consegue enxergar, mais densa, a gente pode treinar lá. E a gente começou a treinar num ambiente igual ao que eu ia competir. Só que daí a outra competição que a gente teve era na praia, era no mar. Daí chegou lá, o André foi junto. O André fez o papel da Leila. André, fica na transição, cara. A hora que eu passar, você filma. Segunda prova. Só que naquele dia, os caras estavam para cancelar a prova. O mar começou a dar umas ondas gigantescas. A boia que você tinha que contornar se mexeu. Deu a largada, eu entrei no mar já treinado, mas agora não era mais água barrenta, era onda. Você não conseguia, a correnteza era tão forte. No meio da prova, um cara me fala assim, por favor, me salva, senão eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, ou é você ou sou eu, cara. Desesperador o cenário. E você vê no filme do André, eu tenho isso gravado, passa um, passa outro, e o André fala assim, no filme, cadê o Kiko, cara? Vocês estão rindo, mas isso foi gerando medo. E daí a gente se preparou. Daí eu falei assim, eu vou treinar para nadar o dobro do que é a distância da prova. Eu vou me preparar para nadar. E daí começava com os treinamentos específicos. Punha elástico na perna e treinava arrastando aquele elástico. Tinha um paraquedas que você pendurava no corpo e você nadava arrastando o paraquedas. Daí eu treinei 2, 3 meses para isso. E fui para uma outra terceira prova lá em Ilhabela. E nessa prova a gente chegou lá. E eu me sentia completamente preparado. Eu já não tinha mais medo, eu sabia onde eu tinha que me posicionar na hora da largada. Quando tocou o negócio, eu pulei na água, meu óculos saiu. Mas eu já não tinha mais medo. Eu baixei, e quando o meu óculos saiu, quando eu vi, o povo já estava lá na frente, inclusive o Alan, que a gente estava junto na prova. Mas foi uma bela sinalização, porque eu olhava, avistava a carequinha dele e falava assim, é lá que eu tenho que chegar. Coloquei o óculos, e naquele dia eu saí da água, da prova da natação, em segundo lugar, diante de um montão de gente. E naquele dia, foi a primeira vez que eu peguei um pódio numa competição. Na minha categoria eu fiquei em 5º lugar. E eu comecei a perceber algo, que o medo você se vence. Você pode vencer o medo que te paralisa, o medo que te prende, através de treinamento prático. Não tem treinamento teórico para vencer medo. Se eu falar para você aqui, olha, você precisa acabar com o medo. A única maneira de você acabar o medo é enfrentando o medo. Qual é a área da tua vida que você tem medo? O que o medo gera na tua mente que você fala assim, caramba, eu não posso passar por isso. Se eu passar por isso, eu não suporto. Eu quero te dizer uma coisa, é exatamente por isso que Deus vai te fazer passar. Porque Deus não está lidando com crianças, Deus está construindo filhos fortes para transformar a história, para restaurar essa terra. Então Ele tem que fazer essas pessoas passarem por situações cada vez mais difíceis, para vencerem seus medos, para cumprir um propósito maior. Eu quero te perguntar uma coisa, quem era Davi antes de Golias? Responda para mim, quem era Davi antes de Golias? Quem? Quem falou o quê? Um menino? Mas ele era um menino que fazia o quê? Um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, e eu diria que um pastor de ovelhas completamente desprezado pela sua própria família, ao ponto de quando Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, traz os seus filhos, trazem todos menos Davi. Ele era considerado pela própria família um pastorzinho insignificante, meia boca. Não, meus filhos estão todos aqui, não, está faltando um. Ah não, mas aquele lá, tipo assim, alguns acham que Davi era filho bastardo, de tão insignificante que ele era. Mas esse cara, chamado Davi, depois que ele é colocado diante de um gigante, diante de um desafio, e eu vou te dizer uma coisa, o coração daquele jovenzinho pastor
quando viu aquele gigante, não foi uma coisa assim tranquila, vou lá, vou dar porrada no gigante, né? O coração dele bateu mais forte, ele sentiu medo, mas ele teve algo, que às vezes eu e você não temos, ele teve a coragem de enfrentar o medo, confiando naquele, com quem ele tinha relacionamento de intimidade. O que fez Davi enfrentar Golias não foi a ausência de medo, foi a convicção de quem era o seu pai. Sabe, os medos na nossa vida, a gente só vence com a convicção de quem é Deus na nossa vida. E pelo fato de Davi ter vencido Golias, ele sai de uma condição de pastor para uma condição de rei. Ele sai de uma condição de insignificância para uma condição de líder de uma nação. Você tem noção do que é isso? Preste atenção agora e pense quais são os teus medos. O que tem paralisado a tua vida? Eu quero te dizer uma coisa, esses seus medos, esses seus temores, o diabo coloca na tua mente, porque ele sabe que se você vencer, você vai ser uma bomba na mão de Deus. Ele não pode te deter, então ele tenta colocar bloqueios na sua mente, ele tenta fazer você visualizar a tua derrota. E assim ele te paralisa, e assim ele te escraviza, e assim ele te envelhece. Mas quando você tem convicção de quem é o teu pai, você não luta mais por uma causa pessoal. Davi olha para o gigante, era um gigante, era grande, era mais forte que ele, era praticamente imbatível. Mas Davi fala assim: quem que é esse incircunciso para falar assim do meu pai? Ele conhecia quem era o pai. Nessa noite eu quero te dizer algo, meu irmão. Se você sabe quem é o teu pai, não tem espaço mais para medo na tua vida. Um atleta vence o medo treinando, e um cristão vence o medo através da fé, através do conhecimento de quem é Deus. Por isso tem um montão de gente em derrota, e quando eu falo derrota espiritual. Tem um montão de gente em derrota porque desconhece quem é Deus. Que desconhece quem é Deus. Passar por problemas todos nós vamos passar, mas você pode passar por problema em vitória. Como isso, apóstolo? Passando por problema em vitória. Pode ser um cenário externo de derrota aos olhos do mundo, mas dentro de você, entre você e Deus, Deus olha e fala assim: é isso aí, meu filho. É assim que se vence. Quando você perde a sua vida, aí você se encontra. Quando você se entrega, é aí que eu te acho. Quando você se humilha, eu te exalto. Então aquilo que às vezes é derrota para o mundo, não se preocupa não. É uma oportunidade de você caminhar em vitória com Deus. Só quem consegue entregar o seu destino ao Senhor pode viver o propósito. Se você não entrega o seu destino, você não vive o propósito. Porque para entregar o nosso destino, nós precisamos vencer o medo através da fé. O medo das incertezas. Quando Abraão entrega o destino dele nas mãos de Deus, ele teve que vencer a incerteza. Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa o lugar que você está acostumado, a tua cultura, tudo que é natural para você, e vai para onde eu vou te mostrar. Beleza, Senhor, eu vou. Para onde o Senhor quer que eu vá? Não, você sai. O cenário é total incerteza. Eu te mostro no meio do caminho depois que você obedecer. Abraão teve que vencer o medo da incerteza. Abraão teve que vencer o medo da insegurança. Abraão teve que vencer o medo do fracasso. Você imaginou ele saindo da casa dos pais, os pais ricos, tinham muitas posses. Não, eu vou. Por que você vai, meu filho? Tem tudo aqui, a herança é tua. Não, eu vou porque Deus me falou para eu ir. Você está louco, moleque? Se você for, você nem volte aqui. Isso daí está na Bíblia? Não está, eu estou só imaginando. Se a terra de Ur era uma terra onde os pais de Abraão eram prósperos, um filho abandonar a herança era quase igual ao filho pródigo no Novo Testamento. Estava dizendo não para a família.
ele não deve ter saído na boa com os pais. Ele deve ter ouvido algumas palavras tipo assim, ó, vê lá, hein? Vê lá, porque se você for se der mal, você não vem bater aqui de novo. Então ele teve que vencer uma série de inseguranças e incertezas para obedecer à voz de Deus. Eu e você, todos os dias para obedecer à voz de Deus, temos que vencer isso. A crítica, o julgamento, as incertezas, as inseguranças, que são naturais na vida. Mas quando nós vencemos o medo, nós permitimos que Deus governe sobre as nossas vidas. Quando nós vencemos o medo, nós permitimos que Deus governe sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E isso é tão forte, porque como eu disse para vocês, o medo envelhece. O medo coloca pessoas no hospital. O medo paralisa. O medo te rouba a vida. Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 3 diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, a música que nós temos cantado aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, porque assim vocês poderão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Vou repetir isso. Pela graça, eu digo que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, antes com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando a nossa mente é restaurada em Cristo, nós não pensamos de nós além daquilo que nos convém. Porque se Cristo reina em nós, nós morremos para o nosso eu, e nós passamos a encontrar vida nele. Então é impossível você falar que uma pessoa morreu para a sua vida, se encontrou com Cristo, se ela continua sendo soberba e orgulhosa. Tem alguma coisa que está errada. Essa matemática, essa conta não fecha. Uma pessoa que é orgulhosa e soberba, ela não consegue ter um encontro pessoal com Deus, porque o encontro pessoal com Deus te leva à morte, te leva a não se ver além do que é devido, diz a palavra. Por isso eu falei para vocês, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos num corpo, ou seja, nós somos eternos. E às vezes as pessoas estão preocupadas com a parte mais vulnerável, ou mais transitória, ou menos importante do ser humano, que é o corpo. O corpo envelhece, mas o espírito não. Se nós olharmos a história de Caleb, que o apóstolo Eli tem falado, até porque tem mencionado sobre a história de Caleb com o pessoal dos 50 a mais, Caleb recebe uma promessa com 45 anos de idade, 40 anos de idade, e ele vai viver essa promessa com quase 90 anos, 80 e poucos anos, e o próprio Caleb, na palavra em Josué capítulo 14, versículo 11 diz assim: por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade, e ainda tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Ele está falando que com 85 anos ele tinha a mesma força de um jovem de 40 anos. Quem tem 40 anos aqui? Os jovens de 40 anos. Ele tinha o mesmo vigor, com 80 e poucos anos de idade. O que eu estou falando não é só espiritual não, isso é uma realidade. Você pode chegar com vigor, com força, até os últimos anos da sua história, da sua vida. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós manifestamos vida no Espírito. Preste atenção nisso, quando nós vivemos na carne, eu quero te explicar isso, você vai entender. O nosso corpo é corruptível, amém? É o nosso corpo que se envelhece, amém? A Bíblia fala que você pode viver na carne ou no Espírito, amém? Se você viver na carne, é natural que quem vai dominar a tua alma é a carne, amém? Então, o mesmo processo de envelhecimento do teu corpo vai ser gerado na tua maneira de pensar, porque você é dominado pela carne. Quando você é guiado pelo Espírito, quem domina a tua vida é o Espírito.
E se o teu espírito é eterno, e você pode determinar ao teu espírito viver sempre em juventude, em novidade de vida. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, porque eles vivem no Espírito, e o Espírito que dita as regras. Então a mente continua nova, e se a mente continua nova, ela consegue determinar ao corpo, que é o menor dos problemas da vida, como ele deve se comportar. Por isso que grande parte das doenças da humanidade são psicossomáticas, são geradas na mente. Você não tem noção como a sua vida de pecado na carne produz o envelhecimento do teu corpo. Você percebe ao longo da história de Gênesis, que a humanidade começa a diminuir a idade a partir que o pecado entra no mundo, porque o homem foi criado para ser eterno, amém? Daí o pecado entra. Naquela época Matusalém, a galerinha lá vivia 400, 500 anos. Daí o nível de pecado vai aumentando. O que o nível de pecado faz quando vai aumentando? A idade vai abaixando, a expectativa de vida vai diminuindo. Isso quer dizer que se você não pecasse, se nós pudéssemos passar por esse mundo sem pecar, a morte não teria espaço no nosso corpo. Eu não sei se você consegue entender. Por que Jesus pôde vencer a morte? Por que ele venceu a morte com o corpo? Porque ele não pecou. O que consome o teu corpo, o que consome o teu físico, o que consome as suas emoções, é o pecado. É você viver longe da vontade de Deus. Quando a gente fala de santificação e pureza, é muito mais do que você fazer algo para agradar a Deus. É algo que Deus criou para benefício próprio do homem. Você atrai vida ao teu corpo. A juventude espiritual é fruto de uma vida de fé, de uma vida no Espírito. Então quando vocês verem aqui, daqui a uns 40 anos, e falando assim, amanhã tem trabalho dos jovens do sonho, e eu pular, vocês vão continuar rindo, porque eu vou falar isso daqui a 40 anos. Se você se sente velho, você me desculpa, eu não me sinto. Se você quiser vir de palitozinho marrom, aquelas meias finas e sapato bico fino, venha. Eu vou vir de tênis, de boné, de camiseta, e vou vir assim. Eu quero, se Deus me permitir, continuar praticando esporte o resto da minha vida. Eu quero continuar me envolvendo com os jovens, com adolescentes, o resto da minha vida. Não, agora eu vou entrar só no grupo dos 50 a mais. Glória a Deus pelos 50 a mais, mas eu quero, quando tem trabalho de raio-x no sábado dos jovens, os 50 a mais estão convidados, podem vir. Quando tem o culto de jovens no sábado, parece que a igreja acha que é só para jovem, ou para quem só se acha jovem. O culto é aberto a todo mundo, meu irmão. Por que você fica em casa dormindo? Por que você fica roncando com a barriga pro alto lá? Come pra caramba no sábado à tarde e fica lá, não é culto dos jovens. Fala para quem está do lado, porque você está ficando velho. Está ficando velho, fica babando na cama no sábado à tarde. Vem para o culto dos jovens que você sai renovado. Você sai cheio de vida, de vigor, de força. Amém? Os velhos podem dizer amém? Ah! A palavra de Deus diz assim, Isaías 40, 27 ao 31. Porque você reclama, ó Jacó? Você vê que a reclamação, veja bem, esse texto que a gente sempre lê, começa com Deus falando sobre a reclamação de Jacó. Reclamação, murmuração, rabugento, é coisa de velho. Adolescente com 14, 15 anos reclamando já está velho, chato. Por que você reclama, Jacó? Por que você se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra? Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor àquele que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos.
Os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam cansados, andam e não se fadigam. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor. Hoje Deus quer restaurar a sua HD, Deus quer restaurar a sua mente, Deus quer arrancar a velhice do teu pensamento. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de velhice da sua vida. Ontem a gente teve uma experiência em casa muito legal. Eu contei hoje pro pessoal lá no discipulado do louvor. Eu estava falando sobre isso com a Leila, que o Espírito é eterno, e que eu quero passar o resto dos meus anos, eu quero ver meus netos, quero brincar com eles como se eu fosse moleque, eu quero viver assim, eu quero passar todos os meus dias pregando a palavra, eu quero pregar com 80 anos em culto de jovem e adolescente, eu quero dar aula com 90 anos no departamento infantil. Eu quero isso para a minha vida, de verdade. E daí eu estava conversando isso com a Leila, não sei se ela ficou conjecturando, mas eu sei que chegou a noite, a gente estava no quarto, ela olhou para mim e falou assim: estou com vontade de dar uma cambalhota. Eu falei: que é isso, Leila? Estou com vontade de dar uma cambalhota, né? Vai dar a cambalhota. Ela falou: não, eu queria ver primeiro você dando uma. Daí eu olhei para a cara dela, daí nisso já foi chegando o Caia Bruna, tipo assim: o que está rolando, né? Não, quero que você dê uma cambalhota. Falei: no chão? Ela falou: não, na cama. Você vem correndo e pula e dá a cambalhota na cama. Com um grau de dificuldade maior, não foi assim? Tem gente que às vezes fica pensando assim: nossa, como será que é a vida do apóstolo Cristiano com a apóstola Leila, né? 2 apóstolos em casa, eles conversam só versículos bíblicos. Extremamente espirituais. Hoje eu estou quebrando o seu estereótipo. A gente dá cambalhota em casa, você acredita? Daí ela pegou e falou assim: você não dá primeiro? Eu falei: tá bom, vai. Daí me posicionei, fui e dei uma cambalhota. Quando eu saí da cambalhota, eu olhei para ela, mas ela ria, que ela começou a passar mal dela, do riso ela passou para o choro, dela chorava e ria e chorava. Eu falei: vai, amor, agora é você. E ela não conseguia ir e dar cambalhota de tanto que ela ria. E você sabe que passou, aquilo lá fez tão bem para a gente, no nosso espírito, gerou uma atmosfera tão interessante em casa, de vida, de alegria, ter dado a cambalhota. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei: caramba, será que eu estou louco ou tem alguma coisa espiritual na cambalhota? Quem está vindo aqui pela primeira vez não vai falar que eu estou pregando de unção de cambalhota. Isso, se você for falar isso na sua igreja, vão falar que a gente é herege, já fala tanta coisa da gente. Pode falar mais uma então: a unção da cambalhota. Daí cheguei hoje cedo no discipulado do louvor, comecei a ministrar, uma presença de Deus. Quem estava aqui pode testificar disso. Foi uma coisa assim jogada de qualquer jeito, ou tinha uma presença de Deus? Tinha uma presença de Deus, e a gente começou a falar de pureza, e a gente começou a falar de romper com essa velhice do espírito. E daí o Senhor me falou assim: leva o povo da cambalhota. E daí a gente abriu espaço nas cadeiras, até o Roberto deu cambalhota. Todo mundo deu cambalhota. Não, e foi muito legal. E foi muito legal que começou a gerar vida. Começou a sabe, às vezes a gente vai envelhecendo e fala assim: isso não convém. Convém sim, a gente tem que ter liberdade na presença de Deus. Nós estamos na casa do Pai. Amém? Agora é a hora para a gente poder ver o Paulo Ricardo de novo. Vem cá, Paulo. Quem que falou eu quero da cambalhota? Hã? Você?
Putz, então eu não ia fazer isso com você se não fosse espontâneo. Mas já, olha que coisa mais legal, né? Paulão cortou, a criançadinha, meu filho gosta de cortar o cabelo assim de vez em quando, mas ele teve coragem, pô. Tem um montão de marmanjo que queria cortar o cabelo de moicano. Falei, pô, legal, cara. Mas ele foi lá e cortou. E daí? Olha para quem tá do lado e fala assim, e daí? O cabelo é dele, ele corta do jeito que ele quiser. E eu ia falar para ele se ele não estava afim de dar uma cambalhota aqui, ele já se prontificou, é profeta, é doido mesmo, né? Mas você não estava hoje cedo aqui, né? Mas eu creio que isso vai gerar também sobre a tua vida alegria. Ontem Deus já marcou. Se quiser, pode ficar à vontade, do jeito que você quiser, dá uma cambalhota aí. Figurado. Deus está restaurando a tua alegria, cara. Aleluia. Cambalhota santa. Meu Deus do céu, vai pedir para os outros falar da gente, né? Mas você sabe que essa alegria gerada no Espírito, ela renova a sua mente. Uma mente renovada é uma mente que voltou à origem. O que é restauração? Quando você vai restaurar um computador, quando você vai restaurar as configurações originais, você está voltando à origem. Quando nós fazemos isso, nós estamos renovando a nossa mente. Quando você renova a sua mente, você está restaurando a condição original. Quando que foi a última vez na sua vida que você deu uma cambalhota? Pensa aí, quando foi a última vez na sua vida que você deu uma cambalhota? Sabe por quê? Preste atenção aqui. Pode parecer, mas não é brincadeira. Porque você começou a colocar na sua cabeça que dar cambalhota é coisa de criança. E você começou a achar que você não é mais criança. Só que quando você dá uma cambalhota, ativa algo em você de criança. E daí você começa a restaurar algumas coisas, e eu percebi isso claramente. Até a inocência da brincadeira. Hoje a criançada tem com umas brincadeiras tudo impura, é computador, é videogame, estão sendo levadas. Eu estava estudando sobre pornografia, diz que as crianças com 9 anos hoje são introduzidas à pornografia. Por causa da facilidade do acesso a telefone, a computador. Sabe o que é a estratégia do diabo? Roubar a tua inocência e a tua pureza. É contaminar a tua mente, que foi gerada em pureza, imperfeição e santidade. É contaminar isso. Que é coisa mais gostosa do que você se alegrar, brincar, dar uma cambalhota, correr, fazer. Só que isso não se torna algo mais natural para a gente. A marca da inocência é a pureza. E se o inimigo rouba a tua pureza, ele consegue te contaminar. Eu vou repetir isso para você. A marca da inocência é a pureza. Se o inimigo rouba a sua pureza, ele consegue te contaminar. Eu vou te falar uma coisa, ministros que estão presentes aqui, diáconos, líderes de louvor e adoração, você que veio pela primeira vez ou você que já frequenta a igreja há 20 anos, se a tua mente não é pura, o diabo tem controle sobre ela. Se você olha com malícia para uma mulher, homem que está nesse lugar, a tua mente já não é pura. E se a tua mente não é pura, Deus não tem domínio sobre ela. A pureza é algo seríssimo. O ano passado foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 30% dos pastores estavam envolvidos com pornografia. Sabe o que é isso? É ministrar do púlpito impureza. Eu conheço igrejas onde os líderes se envolveram em adultério e prostituição. Sabe o que aconteceu? Um desandar de prostituição e adultério dentro da igreja.
Tito capítulo 1, 15 e 16 diz assim: todas as coisas são puras aos puros, mas nada é puro para aqueles que já estão contaminados. Antes o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa palavra de Tito aqui tem um fundamento muito forte. Eu quero repetir para você e quero te contar uma história. Preste atenção. Preste atenção, eu queria que paralisasse tudo. Segura as crianças, que é muito sério o que eu estou falando nessa noite. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para aqueles que estão contaminados. Nada é puro para aqueles que estão contaminados. Sabe o que isso quer dizer? Que uma criança que é submetida à pornografia com 9 anos de idade, nunca mais a visão dela é a mesma. Que uma pessoa que é abusada sexualmente na sua infância, nunca mais vai ver o sexo da mesma maneira. Quando eu falo nunca mais, até que tenha um encontro com Cristo. Eu tive uma experiência de aconselhamento com uma pessoa cristã, nascida na igreja, casou na igreja, e que por uma situação na sua vida, ela experimentou o adultério. Preste atenção nisso. Uma mulher casada dentro da igreja, vivendo na igreja, um marido, um homem de Deus na igreja, mas essa mulher, por um motivo, teve uma situação de um adultério. E ela descreve algo muito forte, que depois que eu tive esse aconselhamento, eu comecei a estudar sobre isso. Ela fala que depois desse adultério, foi como se os olhos dela tivessem se aberto de uma forma que ela nunca tinha visto antes. É como se aquele adultério abrisse espaço para ela ver o mundo por uma outra ótica. É como se tivesse colocado nela um óculos de malícia, um óculos de contaminação, que cada olhar, que cada gracinha, parece que ela atraía os homens de uma forma diferente depois daquele adultério. Depois de um adultério, é como se um manto de pureza fosse arrancado da sua vida, e no mundo espiritual isso se torna perceptível aos demônios. Então uma mulher que experimenta isso na vida, ela fica suscetível a muitas outras cantadas de outros homens, porque isso tudo se move no espírito. Teve uma outra situação também de aconselhamento de casais, em que a pornografia do homem, o homem tinha problema de pornografia, mas ele abriu um espaço para o adultério da sua esposa. Enquanto o cara está lá, vendo televisão, chega alguém, muda de canal, opa, está vendo um filminho na internet, assim, desliga, e acha que está inofensivamente fazendo algo em secreto. O mundo espiritual não tem secreto, meu amigo. O que você acha que você faz escondido da tua esposa, ou dos teus filhos, os demônios estão batendo palma e rindo da tua cara, porque eles conseguiram a legalidade que eles precisavam, para entrar, não na tua vida, na tua família. E esse homem, através da pornografia, conseguiu abrir espaço, para que o adultério chegasse na sua casa. Um outro caso também, dentro da igreja de aconselhamento, de um homem que começa a se envolver com adultério, e ele consegue atrair para a vida do seu filho um espírito de homossexualismo. Então, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem pela internet, pense 2 vezes antes de se envolver com pornografia. É uma das coisas mais destrutivas do mundo que nós vivemos atual. Ele não destrói só a sua vida como homem, ou só a sua vida como mulher, ele destrói a tua família, porque ele te escraviza, te prende, te rouba a inocência e a pureza. Eu estou contando isso para vocês, e eu tenho muitos fundamentos para falar o que eu estou falando. Um deles é a minha própria vida. Eu fui conhecer a Jesus no meu último ano de faculdade. Até o último ano de faculdade eu tinha uma vida normal como qualquer homem. Namoro, relacionamento,
Mas eu conheci Jesus, e conheci de uma forma radical e profunda, que mudou a minha vida. É lógico que o processo de conhecer a Cristo é um processo que é gradativo, e eu sigo conhecendo todos os dias, mas na minha vida foi muito radical. E logo em seguida de conhecer a Cristo, eu comecei a namorar a Leila. E do dia que eu comecei a namorar a Leila até hoje, isso fazem, no dia dos namorados desse ano, completou 19 anos que eu estou com a Leila. Eu posso falar para vocês de púlpito que eu nunca mais tive na minha vida problema com outra mulher, de olhar, de pensar, de pornografia, de desejar, nada. Eu estou falando de algo que eu sou livre. Eu estou falando para vocês de uma mente pura, inocente. Mas eu luto por isso. Eu trabalho com isso. Não que eu luto contra isso, preste atenção, eu não tenho problema, eu não preciso lutar. É algo natural na minha vida, eu não preciso estar lutando contra a pornografia. Mas eu tenho alguns princípios que eu coloco em prática na minha vida, até para honrar minha esposa. Eu tomo cuidado com o jeito que eu abraço uma mulher. Eu tomo cuidado com a maneira como eu cumprimento uma mulher. Eu tomo cuidado com o tipo de brincadeira que eu faço com uma mulher. E em 19 anos que eu estou com a Leila, eu quero contar uma coisa para vocês. Nunca eu tive uma gracinha de uma mulher comigo. Nunca. Nunca uma mulher se aproximou comigo com uma palavrinha, com uma brincadeirinha. Eu nunca tive o caso de receber uma cantada. Aqui, em outros lugares do mundo, quantas vezes eu já saí para ministrar sozinho, em outras nações. Nunca na minha vida. Meu amigo, não venha me falar que isso é normal. Não venha me falar que isso é natural. Eu quero te falar uma coisa. Tem homens que falam assim: pô, eu não faço nada, a mulherada fica em cima. Isso é um espírito. Isso é um demônio. Quando você rompe o manto de pureza na tua vida, você dá espaço para isso chegar à sua vida. Às vezes você vê esse bando de homem feio, uns caras gordos, atraindo mulher pra caramba. Os caras velhos, mal acabados e cheio de mulherada em cima. Isso é um espírito. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Existe uma palavra que está muito em evidência hoje que se chama sex appeal, apelo sexual. As agências de modelo, os filmes, os programas de televisão, eles buscam mulheres que tenham esse apelo sexual. Existem mulheres que vendem mais, porque elas têm esse apelo sexual. E eu quero te falar uma coisa: grande parte dessas mulheres com apelo sexual conseguem esse apelo sexual se consagrando em centros de umbanda, em terreiros, a demônios. Existem espíritos específicos que atuam nessa área. E tem pessoas que insistem em manter a sua vida em oculto. A pessoa pura é aquela que consegue se desnudar diante de Deus. É aquela que não caminha dividida entre a realidade e o engano. É aquela que não tem mistura, é aquela que não tem mentira, é aquela que vive uma realidade dentro da igreja e vive uma realidade quando está sozinha, fora da presença de todo mundo. Isso é ser puro. Tem pessoas que insistem em manter áreas da sua vida em oculto. Meu irmão, isso só vai te trazer destruição. Existem homens também que têm isso. Essa consagração, essa sensualidade, essa atração, charme. Dê a palavra que você quiser. Fulano de tal não é bonito, mas é tão charmoso, é tão atraente. Meu irmão, eu quero te falar algo que tem por trás disso, é um espírito. É uma fonte inesgotável de recurso, de renda, de dinheiro, para produtos de beleza, para música, roupa, porque vende. E tem um montão de mulherada crente comprando produto consagrado para achar que vai ficar mais bonitona e atraente. Esse espírito te prende, ele te escraviza. A vida sexual do homem e da mulher é extremamente espiritual.
Sabe por quê? Porque o sexo foi a porta, foi o portal através do qual Deus escolheu para gerar vida no mundo. O processo de entrada, preste atenção nisso, o processo de entrada e de saída desse mundo é muito forte para Deus. É guardado a 7 chaves por Deus. Por isso que a Bíblia fala que é proibido para qualquer homem a morte. Nós não temos autorização para matar ninguém. Amém? Você não pode tirar a vida de ninguém, porque a entrada a esse mundo e a saída desse mundo estão debaixo do controle de Deus de uma forma muito preciosa. E a entrada nesse mundo se dá através da relação sexual. Tem gente que acha assim, o diabo gosta do sexo. Não, ele odeia o sexo, porque ele odeia a vida. Então ele distorce o sexo. Tem gente que acha assim, o inferno vai estar repleto de vida sexual, né? O sexo é uma coisa. Não, não é. O sexo foi criado por Deus. O sexo é o portal de entrada da vida nesse mundo. É algo extremamente puro, tremendo, poderoso. Um homem e uma mulher com uma vida santa nessa área são extremamente fortalecidos um no outro através da relação. Mas por trás disso existe um espírito que prende, que escraviza. Você pode ver que todos os líderes de candomblé, de umbanda, têm consagrações nessa área, ou fazem pacto de castidade, ou uma vida completamente pervertida sexualmente. Por quê? Porque é algo muito sério. A maneira como o inimigo usa do sexo para produzir pacto e para escravizar pessoas, porque todas as vezes que você faz sexo, você está se tornando um com alguém. Toda perversão sexual tem como pano de fundo a rejeição. Toda pessoa que caminha para um lado de perversão sexual passou por experiência de rejeição na vida. Demônios como Diana, Maria Padilha, Iemanjá, são demônios que se unem para produzir essas conexões no espírito. Então uma pessoa peca numa área sexual e ela atrai esses principados, essas potestades para a sua vida. E esses principados se conectam com outros principados. Então quando você está sobre o domínio desse espírito, através às vezes de um vídeo, de uma revista, de uma foto, você pode se conectar a alguém que está cheio de demônios e se tornar atraente para essa pessoa, porque os demônios se conectam no espírito. Esse é de Diana, então esse está aqui junto comigo. Daí a Maria Padilha dá uma mão para Diana e vamos matar esses dois agora junto. Vamos destruir essa família. E é assim que os tontos vão se achando os bonitão, os pegador, enfiado num montão de demônio e se achando os bonzão. A mulherada se achando as gatonas, as bonitonas. Nossa, o cara passou, olhou para mim, olhou porque você está cheio de demônio. Sai de casa, mete um batonzão vermelho. Vou tomar cuidado para falar, porque se tiver mulher com batom vermelho aqui, mas eu quero te dizer uma coisa, estude sobre batom vermelho. Estude sobre como você se comporta. Ah, está na moda roupa transparente, e a gente vê mulher vindo na igreja com roupa transparente. Eu não estou fazendo culto de doutrina aqui, pelo amor de Deus, mas você precisa ter um mínimo de noção da roupa que você usa, mulher. O tamanho da sua saia. Não pega a calça emprestada da sua filha, pelo amor de Deus, não cabe em você. Tem um pouco de semancol, se olha no espelho e veja se a roupa que você está usando agrada a Deus. O tamanho dos decotes. Você vai trabalhar com um decote desse e depois você não quer que o chefe dê em cima de você? E daí ainda sai achando que é a bonitona. Não, não é bonitona. Você está dando espaço para um demônio agir na sua vida. Você não vai vencer a sua rejeição se tornando atraente para os outros. Você vence a sua rejeição se submetendo a Cristo. Tem jovem que acha natural. Nossa, na igreja tem um montão de menina que está afim de mim. Você está envolvida com pornografia, por isso tem um montão de meninas se atraindo por você.
Eu sei do que eu estou te falando nessa noite. Eu sei o quanto isso prende a vida de uma pessoa. Eu sei o quanto isso destrói família. E eu não estou falando contra a tua vida, eu estou falando contra os demônios que estão reinando dentro das igrejas fazendo isso. E você sabe quais são as igrejas onde mais demônios agem nessa área? As igrejas que pregam sobre usos e costumes. Por trás de saiona comprida, por trás de terno e gravata, tem um montão de gente endemoniado na área de pornografia. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo nessa noite. Ela começa na mente e passa pela roupa. Quando você escraviza a pessoa na roupa, você liberta a mente, você libera a mente. E a mente do cara é uma podridão, porque ele está escravizado numa roupinha lá. Está com um terninho, mas a cabecinha está longe. Uma coisa tem que acompanhar a outra. A tua mente tem que produzir extensão para o teu corpo. E vou te falar mais uma coisa que é terrível. Eu quero só voltar nesse ponto. Mulher casada, honre o teu marido. Honre o teu marido. E homem, honre tua esposa. Se tem mulherada dando mole para você, é porque você está com graça. Sabe, quando eu saio, quando eu vou ministrar, quando eu vou para outros lugares, eu sempre penso como eu devo me comportar para honrar minha esposa na ausência dela. Esse deve ser o seu pensamento. E tem algo que é terrível, que se chama rede social. A rede social rompeu das nossas vidas com algo que se chama pudor. Eu estava hoje no carro pensando e meditando sobre essa palavra, e eu falava para Leila, na minha época de adolescente não tinha rede social. Eu sou jovem, mas não tinha rede social. Não tinha Facebook, nem na tua, né, Bozo? Não tinha Instagram, a gente não tinha Twitter, a gente não tinha essas coisas. Então você imagina para uma menina, nem na tua época também, Poliana, que você é mais ou menos a mesma que eu. Mas daí você imagina uma menina da nossa idade estudando lá na Dinâmica, no Saad, sei lá onde você estudou. Daí uma menina chega e tira uma foto de biquíni. Naquela época não tinha selfie também, então alguém tirou para ela uma foto de biquíni na casa dela. Dessa menina chega, Felipe Arques também é da mesma época. Daí chega lá, Felipe, cola no mural da escola, na entrada, a foto dela de biquíni, né? Você consegue imaginar essa cena? Você pegando uma foto, mulher que está aqui, de biquíni, e colocando no mural da escola, 15, 20 anos atrás. E vai passando todo mundo. Passa desde o porteiro, do servente, do carinha da tua classe, dos caras mais velhos, dos professores, e estão te vendo ali de biquíni, né? Por que a gente não fazia isso 15 anos atrás? Porque havia um pudor, não tem cabimento eu pegar uma foto e colocar para todo mundo ver. Só que a rede social ela arrancou isso. Você acha que você está na sua casa postando uma foto na internet e que você está ali no seu quarto, você está colocando a sua foto de intimidade para o mundo inteiro. E você sabe o que eu não aguento ver? É mulher crente, casada, fazendo selfie com biquinho e colocando no Facebook. Oh, pelo amor de Deus, vai tomar vergonha na sua cara. Você fazer selfie de biquinho, mulher casada e pondo no Facebook, deitadinha. Não, agora eu vou bati na mulherada agora. E o homem fazendo biquinho? O cara estufa o peito, vira o olhinho assim. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você está pagando um mico no mundo espiritual. Eu vou te falar aquilo que um pai fala para um filho, porque eu falo para o Caio. Quando ele põe uma fotinha dessa, para de ser ridículo, moleque. Eu vou falar para você, homem e mulher casada que faz isso, que vocês estão sendo ridículos. Ridículos. O diabo está aplaudindo você. Você está se expondo, está expondo a sua família, você está expondo o seu marido, você está expondo a sua esposa. Você quer aparecer para quem? Para quem que você quer aparecer fazendo isso? Você acha que isso é uma palavra? Eu queria que apagasse a luz, mostra um vídeo para ver se isso é uma coisa que só eu penso, ou se até a internet está orientando sobre o cuidado com isso. Apaga a luz e solta o vídeo, por favor.
Peel back the red. Compound A, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Hey, Sarah. Oh my God, she's so cute. Been doing like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. So think before you post. Eu não sabia que tinha esse vídeo. Eu falei tudo isso para a Leila, ela falou assim, tem um vídeo que está falando exatamente o que você está dizendo. Quando você posta uma foto dessa, mulher, que você posta sozinha, você não sabe a mente dos homens que estão vendo essa foto. Tem cara que já está com a cabeça tão contaminada que fala assim, se ela está postando uma foto sozinha, com essas carinhas, é que ela não está feliz no casamento. Homem que fica postando essas fotos, mostrando o peito, achando que é o bonitão, que é o gostosão, você está fazendo a mesma coisa. Sabe, você pode pensar, você pode achar que o que eu estou falando é exagero, é loucura, mas é a mais pura realidade. Eu quero que você saiba que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Tem coisa que você parece que é loucura, mas se você não conseguir espiritualmente o que é espiritual, você não consegue discernir o que está por trás da realidade das coisas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você caminha no Espírito, você não pode ser discernido por ninguém. Ou seja, você não se expõe, mas você consegue discernir todas as coisas. Quando a tua mente está contaminada, seja pela pornografia, seja por enfim, você se torna vulnerável no mundo espiritual. Gente, eu estou batendo muito nessa tecla porque o que Deus tem me mostrado, do que o quão destrutivo é para a tua vida espiritual. E eu quero que você entenda que eu estou falando isso de uma forma dura, não contra a tua vida, mas contra esse espírito. Eu amo a tua vida e quero ver você sendo restaurado nessa noite. Eu sei o quanto Deus se importa nessa noite com a tua vida como filho. Mas não é admissível a gente caminhar com uma mente impura na presença de Deus. Não é admissível você estar aqui na frente e olhando o traseiro da mulher que está passando. Não é admissível você estar sentado no banco do lado do teu marido e com uma profunda admiração pelo marido de uma outra mulher dentro da igreja. Isso não é natural. Isso não é aceitável. Ah, mas eu já vi em igreja acontecer isso. Você viu o que era de errado. O cristianismo nos resgata a origem. Deus quer restaurar nessa noite a tua inocência e a tua pureza. E se você quiser, você pode ser restaurado nessa noite. Não importa se esse manto de pureza foi arrancado da tua vida. Eu não estou te culpando não. Pode ser que você tenha sido submetido à pornografia pelo teu pai. Pode ser que a prostituição tenha sido introduzida na tua vida pela tua mãe. Pode ser que faça tanto tempo que você nem se lembre. Mas eu quero te dizer que Deus é capaz de recriar em você uma mente pura e um coração reto.
Salmo 51, 10 e 12 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sabe por que eu misturei na mesma palavra a alegria, a idade no espírito com essa pureza? Porque quando você é roubado na pureza, você é roubado na alegria. As pessoas impuras são pessoas tristes, elas se sentem sujas, elas sabem que estão desagradando a Deus, é o tempo inteiro com o peso do pecado nas costas. Isso rouba a tua alegria. Deus nessa noite não quer só restaurar a tua pureza, Deus quer devolver a você a alegria. Deus quer restaurar em você a inocência, Deus quer restaurar em você pureza, Deus quer fazer você dar cambalhota de alegria, mas com uma mente pura, com uma mente de criança. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, Johnny. Obrigado, Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele quer nos tomar no braço nessa noite e nos curar de algo que parece incurável. Deus te ama tanto nessa noite que Ele não se importa com o tamanho da sujeira que você cometeu ou que está na tua mente agora, mas o sangue dele é poderoso para purificar os teus pensamentos, desde que Ele encontre em você um coração arrependido. Isso não só é possível, como Timóteo orienta os jovens na igreja a buscar isso. 2 Timóteo diz assim: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que com um coração puro invocam o Senhor. Timóteo era um jovem, e ele falava aos jovens da igreja: busque isso, busque um coração puro, busque através de companhias de outras pessoas com um coração puro. E nessa noite Deus quer restaurar a sua HD, Deus quer restaurar a tua mente, Deus quer restaurar a tua inocência, a tua pureza, a tua alegria e um espírito jovem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você sabia que assim como a mulher possui um selo chamado virgindade, no mundo espiritual existe um selo chamado santidade? A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado e ele nos santifica. Sabe o que é o processo de santificação? Você recebe um selo na tua vida. É como se Deus mostrasse no mundo espiritual assim: essa pessoa é virgem espiritualmente. E é proibido um demônio de impureza, de malícia, entrar na vida de uma pessoa santa. Agora, quando esse lacre é rompido, e ele só pode ser rompido por você, você se torna acessível. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite? Colocar de novo esse lacre sobre a tua vida. Deus quer restaurar a tua virgindade espiritual, a tua pureza, a tua inocência, a tua mente. E para uma pessoa que pensa de forma impura, tudo é impuro, é o que a Bíblia diz. Aí está a raiz também de muito ciúme, porque às vezes o homem, ele tem uma mente tão podre, que ele tem tanto ciúme da mulher, porque ele pensa que a mulher vai agir como ele, porque ele é podre. A mesma coisa com a mulher se torna às vezes extremamente ciumenta, porque a mente dela foi rompida nesse lacre, chamado pureza e santidade dela, tem ciúme do marido. O ciúme também é algo que o inimigo usa no meio disso tudo, dessa confusão. Mas eu sei que nessa noite Deus me falava com clareza: eu vou restaurar a pureza e a inocência sobre aqueles que quiserem. E Deus quer fazer isso nessa noite. Amém? Não é tempo mais de você caminhar com uma vida dupla, algo externo, mas por dentro corrompido. Deus quer restaurar a tua HD nessa hora.